Quando nós olhamos a palavra de Deus no Novo Testamento, você percebe que os apóstolos ali, eles enfrentaram uma certa dificuldade. Por quê? Eles saíram da lei, daquele momento onde eles tinham que fazer para que pudessem receber a bênção. Aí de repente eles conheceram a graça, que era o próprio Senhor. E aí então eles mudaram, eles transformaram, eles passaram do nível da lei para o nível da graça. Então eles tinham essa confusão que às vezes habitava na cabeça dele. Nós precisamos fazer, ou o Senhor fez por nós. Então você percebe que Pedro, em algum momento, quando ele está com Jesus, queria pedir silêncio. Quando Pedro está com Jesus, Jesus pergunta: quem que vocês dizem que eu sou? E ele diz: olha, tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele responde: olha, não foi carne nem sangue que te revelou, mas o próprio Espírito. E aí depois Pedro cai na justiça própria. E no mesmo momento Jesus vira para Pedro e fala: Pedro, arreda-se, ou demônio, arreda-se dele, Satanás. Olha, os discípulos, eles tinham essa confusão. Um dos primeiros consensos, você percebe Paulo e Pedro discutindo sobre isso. Pedro fielmente dizendo: olha, não se pode comer carne de porco, não se pode fazer isso. E Paulo diz: olha, o evangelho se espalhou, foi até os confins da terra. Então havia uma dificuldade desses conflitos teológicos. E sabe o que é interessante? Até hoje há esse ainda conflito no meio da igreja. As pessoas às vezes querem fazer para que pudesse merecer. Por quê? Porque é muito mais fácil. A recompensa, o mérito é muito melhor do que você receber de graça, pela graça. Mas olha o que diz 1 Coríntios capítulo 1, verso 18. A Bíblia diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para aqueles que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Olha o que Paulo está dizendo aos Coríntios: irmãos, o evangelho, a graça, o Novo Testamento é loucura. É você recebendo, é Deus dando para quem não merece nada. É você receber simplesmente porque você é filho. É você ter de Deus simplesmente porque Deus se agradou de você, te escolheu. Mas você sabe, irmãos, a lei, ela não causa inveja em ninguém. O irmão vai lá, financia o carro, faz consórcio, paga parcelado. E aí no final, você bate no ombro dele e fala: parabéns, você merece. Só que aí, a graça é o irmão recebendo quem não tem mérito nenhum. Essa semana nós estávamos no jejum. Você sabe, a graça, ela dá inveja nas outras pessoas. É só uma brincadeira, irmãos, mas ela causa isso. A irmã falou, estava testemunhando, e disse: olha, eu comecei o jejum ontem, e Deus já respondeu minha oração. Eu falei: não é possível. Como assim? Ontem Deus já respondeu do outro dia. Não é verdade? Aí quem está lá, olha para aquela situação e fala: poxa, eu estou aqui, eu sou dizimista, eu oferto, eu estou jejuando faz uma semana, eu estou vindo aqui no culto todo dia. Essa irmã chega, de repente orou um dia, nem sei. Não é não, Gessival? De dar raiva. Mas a graça é isso. Mas você sabe, quando você não desfruta da graça, você vai para o merecimento. Você vai para querer receber de Deus barganhando com Ele. E aí, você cai num problema que é o seguinte: você não consegue desfrutar de um casamento bem sucedido. Você não consegue ser livre das prisões que você está. Você não consegue multiplicar células, você não consegue crescer, você não consegue romper. Tudo por quê? Por causa da justiça própria que está dentro de você. Pastor, como assim? Às vezes você não desfruta do casamento, porque o marido chega em casa, bravo, trabalhou o dia inteiro, e a esposa não fez janta. E aí ele vira para a esposa e fala: como assim?
eu sustento essa casa, eu trabalho todos os dias, eu ponho dinheiro, eu pago a água, eu pago a luz, e olha o que você está fazendo, não tem comida para mim. Isso é justiça de Deus ou justiça própria? Justiça própria. E aí a mulher vem do outro lado, brava também, e fala: eu cuido dessa casa o dia inteiro, eu arrumo casa, eu limpo casa, eu cuido de menino, eu não tenho tempo nem de fazer a unha, e você chega em casa à noite bravo, achando que está na razão. Justiça de Deus ou justiça da mulher? Justiça própria, perdão. Justiça própria. E aí esses dois se encontram. O que acontece? Nem sei, só Deus para saber como é que vai resolver esse problema. Só que aí Deus às vezes gera circunstância para que você possa enxergar que você não é um marido perfeito, que você não é uma pessoa perfeita. E aí Ele quebranta você. Aí você chega em casa, você sabe que você sempre está no lucro, que Deus está te abençoando, está derramando favor sobre a sua vida. O que você faz? Talvez sua esposa não fez a janta. Aí você olha e fala: olha, o que nós podemos fazer de janta hoje? Vou fazer para você. Pode ficar sentada no sofá. Hoje é eu que faço a janta. Por quê? Porque você está no lucro. Mas a justiça própria é aquele que sempre acha que está... Aleluia. Despertou os homens aí, né? É aquele que sempre acha que está ganhando. Não sei se eu falo das mulheres, porque senão depois eu tenho mulher em casa. Mas você sabe, quando a mulher é quebrantada, ela também anda nesse mesmo espírito. Ela levanta e fala: que isso, meu bem? Pode tomar banho que eu vou fazer a janta para você. Eu estava esperando para fazer a janta quentinha. Por isso que eu não fiz antes. E aí, olha, quando você grita e aplaude, é justiça própria. Porque você está achando que você merece que ela faça a janta quente. Você está compreendendo? Quando você desfruta da graça, tudo que você vive é a favor de Deus, é graça de Deus. Se tem janta, aleluia. Se não tem, glória a Deus. Se você faz, aleluia. Se sua esposa faz, glória a Deus. Você sabe, você sempre experimenta. Porque muitos líderes não multiplicam, porque ele acha que ele está liderando, está fazendo célula, está discipulando toda semana, ele merece a multiplicação. Mas Deus dá crescimento para quem? Para quem não merece. E aí às vezes as pessoas vão olhar e falar: pastor, o que para o mover de Deus? O que para a graça de Deus? Aí você vai falar: é o pecado. Mas não é. Se você olhar pela palavra de Deus, você vai ver vários homens sendo curados, e Deus não fica questionando ele do pecado dele. Pastor, o senhor está liberando para pecar? Não, não estou, porque quem ama não peca, quem ama não trai. Você está entendendo? Quem ama não fica procurando pecado. Quem ama a esposa não fica procurando na internet pessoas. Quem ama a esposa não fica pensando em outras mulheres, não fica ligando para outras mulheres. Por quê? Porque você ama. Quando você ama a Deus, você não faz porque eu estou aqui falando para você: irmão, 10 mandamentos, 25 mandamentos, 613 mandamentos. Não, você não faz porque o Espírito fala para você não fazer, e você é movido pelo amor e pela graça e pelo favor de Deus que está sobre a sua vida. Você está compreendendo? Mas a Bíblia cita alguns exemplos de homens que saíram e perderam o favor de Deus. E às vezes você vai falar: pastor, então só um minutinho. Então o senhor está falando que nós não precisamos mais orar? O senhor está falando que nós não precisamos mais jejuar? O senhor está falando que nós não precisamos... Eu vou te falar, ouça o que eu vou te falar. Atenta, ficou repetitivo, mas ouça o que eu vou te dizer. Você não precisa orar, você não precisa jejuar. Que isso, pastor, misericórdia. Você sabe, quando você faz isso por barganha, não tem valor nenhum. Mas quando você ora e jejua por amor,
aí tem poder de Deus. O poder de Deus é liberado. Você lembra semana passada o que eu disse? Quando o vaso é quebrado, o poder de Deus é liberado. Jejum, oração, não é para os fortes, é para os fracos. Jejum e oração não é para as crianças. Criança gosta de barganhar. Senhor, eu estou orando, eu estou jejuando. Você sabe, mas adulto, ele faz porque ama. Você está compreendendo? Nós oramos e jejuamos porque nós amamos. Nós queremos a glória, nós queremos a presença. Você sabe, presta atenção um pouco quando você jejua, o dia que você jejua. Você não sente mais quebrantado? Você não sente mais, parece que o Espírito está fluindo. Por quê? Porque você lembra que você está de jejum, você ora, oh Deus, esse dia é do Senhor. Você passa o dia orando. Aí o Espírito vai quebrantando você. Você está entendendo? O jejum não é para os fortes, para aqueles que precisam. Olha o que diz o primeiro exemplo, é de Pedro. João capítulo 13, verso 36, a Bíblia diz assim: perguntou-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus, para onde vou? Não me podes seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Replicou-lhe Pedro, Senhor, por que não posso te seguir agora? Por ti darei a minha própria vida. Respondeu Jesus, dará a vida por mim? Em verdade vos digo, que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. O primeiro exemplo de justiça própria foi de Pedro, aqui na Bíblia, nos meus exemplos. Quem que é Pedro? Pedro é aquele que quer amar o Senhor Jesus à força, que quer fazer no seu próprio braço. Senhor, eu te amo. Ele pega a espada e corta lá a orelha de Malco. É aquele camarada brutão, aquele camarada que acha que ele, pela sua força, pode amar a Deus. Só que qual que é a resposta de Jesus para Pedro? Pedro, é maravilhoso o que você está fazendo, mas não tem valor. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E aí o que a Bíblia diz? Que Pedro não se arrepende. Ele sai pensando, não, para amar a Jesus, eu tenho que ser esse camarada mesmo. Mas vamos ser sinceros, quantos aqui na igreja vivem assim também? Não, eu preciso, irmãos, presta atenção, não é que você não precisa vir no culto, só uma analogia. Mas eu preciso ir no culto para mostrar o meu amor por Jesus. Eu preciso liderar para que a bênção possa chegar. Eu preciso discipular, porque se eu não for um discipulador, como que Deus vai me amar? E aí, o que você está tentando fazer? Está tentando comprar o amor de Deus. Por que você lidera? Porque você ama. Por que você discipula? Porque você é apaixonado. Por que você é pastor? Porque o amor resplandeceu tão grande sobre o seu coração, que você decidiu transmitir isso para as outras pessoas. Nós não fazemos por obrigação. Você sabe, você jamais pode chegar aqui no prédio e falar, não, eu liderei por essa igreja, eu dei a vida por essa igreja. Não, você fez isso tudo por Jesus. Porque dos homens você não pode esperar nada. Quando você tem essa esperança no Senhor Jesus, deixa eu te falar, você é recompensado. Mas quem é recompensado? Aqueles que fazem porque são apaixonados, não por obrigação. Pedro foi esse. Aí, quando o galo canta, Pedro tinha negado Jesus 3 vezes. A Bíblia diz que Jesus olha para Pedro, e Pedro sai chorando arrependido. Qual que foi o olhar de Jesus? Foi o olhar de acusação? Miserável, você está vendo? Não, foi um olhar de amor, de compaixão. Pedro não foi movido por aquilo que ele achava, por aquilo que ele pensava. Pedro foi movido pelo amor. Deixa eu te falar, o que nos atrai a Jesus é o amor. Você pode até ter vindo porque estava com problema no seu casamento. Você pode até ter vindo procurando um esposo, uma esposa. Você pode até ter vindo porque você estava com alguma dificuldade. Mas o que vai te prender aqui é o amor de Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado, o que vai te prender aqui é o amor de Deus. O segundo exemplo do fariseu, Lucas capítulo 18, verso 4.
9, perdão, Lucas 18, 9. A Bíblia diz assim: propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava para si mesmo dessa forma. Ele orava para quem? A si mesmo. Não orava para Deus, orava a si mesmo. Por quê? Porque a oração que é baseada na justiça própria, Deus não ouve. Você sabe, é o extremo, os dois lados. A oração daquele camarada que fala: Senhor, eu sou muito bom, e a oração também daquele cara que não considera quem ele é em Cristo Jesus. Quando você acha que você é melhor, você trava o favor de Deus. Aí ele continua: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Você sabe, essas coisas são boas? Sim ou não? Claro. Mas quando o mérito é seu, não tem poder. Você lembra Paulo dizendo: olha, na minha carne não tem bem nenhum. E esse publicano, como é que ele orava? Eu sou muito bom, melhor do que os pecadores, melhor do que os publicanos. Olha o coração errado. Aí ele continua dizendo: o publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, se propício a mim pecador. Isso é porque ele ainda estava convertendo naquele dia. Digo-vos que esse desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo que exalta será humilhado, mas que o se humilha será exaltado. Olha que coisa. O que nos separa da graça, como eu te disse, não é o pecado. O que nos separa da graça é o merecimento, é a justiça própria. É você achar que você merece porque você está fazendo. Você impede, você para o mover de Deus. Você pausa aquilo que Deus queria fazer na sua vida. Pastor, eu não oro assim não. Você sabe, aqui é só um exemplo de uma oração. Mas talvez a sua oração está sendo assim: Senhor, eu dizimo toda semana. Senhor, eu oro todo domingo. Senhor, eu venho na igreja. Senhor, eu não traio a minha esposa. Senhor, eu faço isso. Aí talvez você tenha uma lista daquilo que você faz. Olha, presta atenção, você só mudou as letras, mas ainda continua igual o fariseu. Você sabe, Deus dá graça para os quebrantados. Deus dá graça para os humildes. Deus dá favor para aquele que tem o coração quebrantado, mas Ele resiste o soberbo. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus dá graça para o humilde, mas resiste o soberbo. Olha que coisa. Terceiro exemplo, que eu acho mais formidável, que é o do irmão do filho pródigo. A Bíblia diz que havia 2 irmãos. O irmão mais novo chega diante do pai e fala: pai, já que você não morre, me dá a minha herança. E aí, ele pega todo o seu dinheiro, vai embora, gasta tudo, e aí ele volta para o pai. Ele volta arrependido? Sim ou não? Sim ou não? Está com dúvida? Ele não volta arrependido não, irmãos. Ele volta com fome. Ele olha para a comida de porcos, o que ele lembra? Na casa do meu pai, até os escravos comiam, melhor do que eu vou voltar para lá. E aí, ele volta fazendo um discurso. Qual que era o discurso? Quando eu chegar lá e ver meu pai, eu vou falar para ele que não sou digno de ser chamado seu filho, que ele me trate como um dos seus escravos. Você sabe, preste atenção, ele simplesmente voltou, e o pai aceitou. Só que o pai sabia por que ele estava voltando,
porque aquilo ali é só uma ilustração, é só uma parábola que Jesus está contando. E aí, quando ele volta, o pai para e ouve ele, não é verdade? Não! O que o pai faz? Como ele sabe que ele está voltando, ele simplesmente dá o anel, dá a roupa e dá a sandália. E aí, ele faz uma coisa que causa inveja. O que ele faz? Faz uma festa. E aí, quando ele faz uma festa, o camarada, irmão dele que estava lá, fica indignado, cheio de justiça própria. Olha, irmãos, presta atenção, o filho que saiu estava longe do pai, mas interessante, porque o filho que estava dentro de casa também estava longe do pai. Ali, não é a parábola, eu sei que eu falei a parábola do filho pródigo, mas se você lembrar, mas na verdade a parábola aqui é do pai do filho pródigo, porque o pai está recebendo de volta, o pai está trazendo de volta, sem esperar nada do filho. E sabe o que é mais interessante? Ele restitui tudo, dá o anel, cartão Black Infinity, fala: meu filho, o que você comprar é seu, põe a melhor roupa, põe sandálias nos seus pés. Só que aí, o filho que estava lá, o que ficou pensando? Como pode meu pai fazendo festa para esse irmão? Esse irmão fez bagunça, esse irmão aprontou, esse irmão fez isso. Você sabe, eu amo igreja, porque de vez em quando converte uns irmãos que você olha e fala: não, esse não pode. E aí, esse camarada que converte, você vê Deus mudando a vida dele, trazendo favor, trazendo graça, e aí você fica indignado. Por quê? Porque como pode? Eu estava aqui na casa e não recebi. Agora o camarada acabou de chegar, Deus já pôs sandália, já deu cartão e já deu roupa. Ah, Deus, o Senhor está sendo muito injusto. Não, na verdade isso aqui que tem acontecido é porque você é irmão do filho pródigo e não tem desfrutado do que Deus tem para você. Você sabe, Deus tem para você, mas também tem para quem chega. Você está entendendo? E aí, se quem chega, já chega na graça, já chega entendendo que está recebendo sem favor, ou sem merecimento, você sabe, irmãos, vou te falar algo aqui que vai te contrariar. Não sei se eu posso falar. Está gravando? Depois corta. Mas você sabe, irmãos, o novo convertido, que nunca ouviu nada da igreja, ele vai receber mais rápido que você. Por quê? Porque você tem uma mentalidade de um crente fariseu arraigado dentro de você, de um negócio que tem que merecer, que tem que trabalhar para receber. Aí o novo convertido chega, me ouve aqui no culto: olha, Deus vai dar, sem eu precisar fazer nada. Aí ele: aleluia, é essa igreja mesmo que eu estava procurando. Não é essa igreja, você está procurando esse Deus te achou. Aí você vai falar aleluia, você sai daqui cheio de fé, cheio de convicção. Aí você vai para sua casa, Deus começa a abrir portas. Aí você olha para ele e fala: como pode? Ele acabou de chegar. É porque ele entendeu. Mas você não. Por isso que eu tenho que ficar aqui te falando todo domingo. Não é para aquilo que você está fazendo, é para aquilo que Deus fez por você. É baseado nele, é por ele, é para ele todas as coisas. Vem cá, Alexandre. Vem cá, Ranieri. Presta atenção. Ranieri aqui é Jesus. Deus, perdão. Ranieri é Deus. E aí, tem gente que quer barganhar com Deus. Só que você esquece que Deus é muito rico, muito rico, muito rico. E que você é muito pobre, muito pobre, muito pobre. E você não pode comprar. E não há dinheiro que pode barganhar com Deus. E aí você chega aqui diante de Deus e fala: Deus, está aqui
um copo de água gelado para o Senhor. Eu me esforcei, eu fui buscar essa água nas melhores fontes, está aqui o meu suor, entrego ao Senhor. Aí Deus olha e fala: o que mais? Fala: Deus, que mais? Eu fui a pé, meus pés estão aqui cheios de bolhas, eu sofri. Aí Deus: que mais? Você sabe, fica impossível você tentar comprar algo de Deus. Por quê? Porque o favor teve um alto preço. Qual foi? A morte de um homem inocente, que nunca pecou, o próprio Deus que se fez carne. Então tudo aquilo que for abaixo disso, é impossível você vai ganhar com Deus. Você acha que alguém consegue pagar um preço maior do que esse? Só que aí mudou a situação. Vem cá, Alexandre. Está aqui Jesus. Vira para lá. E aí, você não chega mais baseado no seu mérito. Você chega baseado em quem? Jesus. Aí, você fala assim: pai, estou precisando trocar de carro. Aí Deus olha e vê quem? Aí ele está vendo quem? Cadê os irmãos? Jesus. E aí, Deus olha e fala: olha, Fabiano, você talvez não merece. Só que quando ele põe os olhos em mim, quem que ele vê? E aí quando ele vê Jesus, a Bíblia diz que os céus estão abertos sobre Jesus, que há favor liberado sobre a vida dele. E aí, eu falo: Deus, abre as portas. Aí Deus fala: está aberta, pode entrar, entre e desfruta aquilo que eu tenho. Você sabe por quê? A Bíblia diz que Jesus é o primogênito de todos os irmãos. Isso quer dizer que a herança que Deus tem para você, você recebe através de quem? Jesus. Só que aí a Bíblia diz que você precisa estar escondido nele. Você sabe, quando você quer aparecer, Jesus olha e fala: não pode, eu não quero, é muito barato isso, eu não posso barganhar, eu não posso trocar. Por quê? Porque o preço é Jesus. Quando você está escondido nele, você desfruta de toda a bondade, graça e favor de Deus sobre a sua vida. Pode sentar. E por último, o exemplo de Paulo. Filipenses capítulo 3, a partir do verso 1, a Bíblia diz assim: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu vos escrevo as mesmas coisas. Mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães. Quem são esses cães aqui? Deixa eu te explicar. Para os judeus, os gentios, os romanos naquele tempo eram gentios, eles eram considerados como cães. E aqui Paulo então usa esse mesmo exemplo de cães, colocando a justiça própria sobre a vida dos judeus. Aí ele diz: acautelai-vos dos novos maus obreiros, que são aqueles que ensinam a lei de forma errada. Acautelai-vos das falsas circuncisão, que quer dizer aqui, aquele que ensina, que é através da obra, né, que não é pelo favor, que não é pela graça, que a Bíblia diz que nós somos circuncidados agora quando aceitamos Jesus. Aí ele continua: porque nós é que somos os da circuncisão, não os que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Bem, que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensar que pode confiar na carne, e ainda mais, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, mas ao que de mim era lucro,
isto considerado perca por causa de Cristo. Sim, deveres considerar tudo como perca, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor ao qual perdi todas as coisas, e a considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que precede da lei, senão a que mediante a fé em Cristo Jesus, a justiça que precede de Deus, baseado na fé. Olha o que Paulo diz, que ele não confia na sua própria carne, ele baseia a sua fé em quem? Em Cristo Jesus. Você sabe, aquele que se acha bom, merecedor, aquele que se acha que pode receber, porque aquilo ele merece, ele sai de trás de Jesus, aqui do nosso exemplo, e vai para frente tentando se ganhar, tentando barganhar com Deus. Você sabe, hoje eu quero te ensinar a não confiar na sua carne, a não confiar em você mesmo, a não achar que você vai merecer, porque você tem feito algo, você tem se esforçado, você tem suado, você tem sacrificado, você tem andado, seus pés têm sido calejados, seus joelhos estão doendo, sua língua já colou no céu de tanto você orar. Você sabe, você precisa disso, isso é bom, mas você não faz isso porque você está barganhando com Deus, você faz isso porque você ama Ele, e porque você ama, os céus estão abertos, porque você está escondido nele, os céus estão abertos. Você sabe, não confia na sua força, não confia em você mesmo, não confia nos seus méritos, não confia nas suas honrarias, nas suas medalhas, confie naquele que te chamou, aquele que te escolheu. Ele te escolheu, e a Bíblia diz que é tudo por Ele, tudo para Ele, tudo por intermédio dEle. A Bíblia diz que não tem outro caminho a não ser Jesus para você chegar diante de Deus. Você está compreendendo? Os seus esforços é muito bom, é bom, mas você sabe, se ele não for colocado diante do Senhor, não tem valor nenhum. Queria que você ficasse de pé nessa noite. Romanos capítulo 7, verso 18. A Bíblia diz assim, pode pôr Romanos 7, 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem, está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Deixa eu ler novamente. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita nem nenhum, bem nenhum, pois o querer, o bem está em mim. Minha tradução está errada. Pois o querer, o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Você sabe, às vezes, você pode até desejar coisas, desejar ser melhor, desejar ser um melhor marido, desejar ser um melhor líder, desejar ser um melhor pai, desejar ser um melhor funcionário, um melhor patrão. Você sabe, a Bíblia diz, Paulo diz que esse desejo está em você. Só que aí ele diz o seguinte: o efetuá-lo não parte de você, parte de Deus. Eu quero desafiar nessa noite a falar para Deus: Deus, eu tiro de mim toda a força humana, todo mérito, todo merecimento. Eu tiro da minha vida hoje todos os critérios naturais para querer alcançar algo da parte de Deus. E eu coloco no Senhor o querer e o realizar de Deus. Não é pelas minhas forças, não é por aquilo que eu sou, não é pela minha bondade, mas é pela bondade de Deus. Queria que você fechasse seus olhos agora nessa noite. Enquanto esse louvor toca essa música, eu queria que você orasse e falasse para Deus: Deus, que seja através do Senhor,
Deus, que seja através da sua bondade. Senhor, eu quero estar escondido atrás de Cristo. Deus, não esperando merecer algo através daquilo que eu fiz. Senhor, não é através das minhas orações, não é através do meu jejum. Oh Deus, é através do Senhor. É o Senhor quem abre portas, é o Senhor quem faz, é o Senhor que opera o milagre, é o Senhor quem supre, é o Senhor que derrama sobre a minha vida de maneira sobrenatural.